tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus, querido irmão, querida irmã, ainda com o sacramento, com a série Sacramento, nós iniciamos o programa Essencial hoje falando sobre o matrimônio. A paz de Jesus, querido irmão, querida irmã, ainda com a série Sacramentos, nós estamos iniciando o programa Essencial. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. A Bíblia começa no livro do Gênesis falando sobre a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus. E no último livro, o livro do Apocalipse, o apóstolo João vai falar sobre as núpcias do Cordeiro. Jesus que recebe a sua noiva, a igreja. Então, a Sagrada Escritura está repleta de passagens que vai estar realmente mostrar o quanto o casamento é importante para o plano, para o projeto de Deus. Inclusive e principalmente porque o sacramento do matrimônio, o matrimônio simboliza a entrega de Jesus à sua noiva, à igreja. Ainda no livro do Gênesis, nós podemos ver quando Deus cria Adão, e Adão tem ali tudo ao seu dispor, ele está num paraíso maravilhoso, mas ele não encontra uma companheira que lhe seja semelhante. Ele percebe que todos os animais têm ali seus companheiros e companheiras, e Adão se sente só, se sente sozinho. Num lugar tão maravilhoso como devia ser o paraíso criado por Deus, Adão se sente infeliz porque não tinha uma companhia. Então Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. E um pouco adiante, nós vamos ver a narrativa de Deus ainda dizendo: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Era o projeto de Deus que homem e mulher se unindo se tornassem uma só carne. E Jesus foi quem elevou o casamento natural de um homem, a união natural de um homem e de uma mulher, a sacramento. Inclusive, o seu primeiro milagre foi num casamento, foi nas bodas de Caná. A Sagrada Escritura está realmente repleta de situações onde nós percebemos como Deus mostra o seu relacionamento com o seu povo na imagem de um casamento, de um matrimônio, na união de um homem e de uma mulher. E uma coisa interessante para o nosso conhecimento, você sabe quem é o ministro, quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Porque nos demais sacramentos, o sacerdote está ali como o ministro para a realização do batismo, da primeira Eucaristia. O bispo está ali para ministrar o sacramento da confirmação ou do crisma. Mas no sacramento do matrimônio, os ministros são os próprios noivos. O padre, ele é simplesmente uma testemunha qualificada da igreja para receber o consentimento daqueles noivos que estão ali. E são três elementos essenciais para que aconteça, para que haja de fato ali o sacramento do matrimônio: a unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade. Nós podemos perceber então, diante dessa situação, que algumas coisas colocam em risco o sacramento do matrimônio hoje em dia. Por exemplo, a traição, a poligamia, ela coloca em risco a situação da unidade do casal. O casal que já não são mais duas pessoas, mas são apenas uma, pelo poder do sacramento do matrimônio. Nós podemos ver que hoje em dia já tão comum, infelizmente, o divórcio, a indissolubilidade do casamento, pois como nós abrimos o programa hoje, como nós já mostramos na Palavra de Deus,
somente a morte pode separar aquilo que Deus uniu. E também a abertura à fecundidade. Durante o rito do casamento, você que já se casou ou você que com certeza já foi a casamentos, você sabe que ali, na celebração do matrimônio, os cônjuges prometem receberem com amor todos os filhos que Deus lhes enviar. Então, são 3 elementos essenciais para que aconteça o sacramento do matrimônio na vida daquele casal. Nós vamos continuar com essa conversa no segundo bloco, não saia daí, nós vamos para um breve intervalo. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Apanhava dos pais. Foi violentado. Morria de frio e fome. Teve a infância roubada. Quer se livrar dessa vida. O menor infrator é uma vítima. Acredite, o ser humano pode mudar. Diga não à redução da idade penal. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial. O programa Essencial, que como você já sabe, você que nos acompanha ou você que está hoje acompanhando pela primeira vez, é um programa a serviço da Igreja Católica. É um programa que tem o propósito de trazer até você aquelas coisas que são verdadeiramente essenciais para a nossa vida. Nós vivemos em meio a um mundo tão conturbado, tão agitado e que tem invertido muitas vezes os nossos valores, os nossos princípios, mas nós não podemos relativizar o absoluto e muito menos absolutizar aquilo que é relativo. Então, posses, automóveis, casas, carros, tudo isso é relativo. Deus é absoluto e as verdades da fé. E assim, a família, o amor, a fé são essenciais para que nós possamos ser pessoas felizes de fato, felizes e realizadas e construirmos um mundo, uma família melhor. E a proposta do programa de hoje é falar sobre o sacramento do matrimônio. A palavra de Deus, no livro de Efésios, escrito por São Paulo, vai dizer o seguinte: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vivemos em um mundo
onde a palavra amor anda muito distorcida. Chama-se o egoísmo vivido de amor, sexo livre de amor, mas o que de fato vem a ser o amor? O amor é uma entrega gratuita, é uma entrega total do nosso ser. O amor também é sinônimo de renúncia, porque, como diz a palavra de Deus, Cristo se entregou por nós, no seu profundo amor pelos homens. Esse é o verdadeiro sinônimo de amor que nós precisamos olhar para dentro de nós e também aprendermos a desenvolver este amor que é renúncia, que olha mais para o bem amado do que para o nosso próprio umbigo. É uma situação bastante frequente mulheres procurarem o sacerdote ou procurarem os casais de uma pastoral familiar e narrarem ali situações que vivem dentro de casa, situações desagradáveis, e falam como se o marido fosse a pior pessoa do mundo. Falam que, eu casei com uma pessoa, hoje eu tenho outra. O que leva isso a acontecer? Seria o sacramento do matrimônio responsável por tão triste metamorfose? A pessoa que antes não tinha defeito, agora parece ter todos. Mas isso é a falta do conhecimento. Para você que é jovem, para você que está noivo, você precisa entender que o período do namoro, o período do noivado, é o período de você conhecer o coração da outra pessoa, não o corpo. É o período de você conhecer quem aquela pessoa é de fato, e é o período de você também mostrar quem você é de fato. Não adianta você colocar uma máscara da sua melhor pessoa, daquilo que você tem só de bom, sem mostrar aquilo que você é de fato. Porque quando vocês assumirem de fato o desejo de um casamento, vocês vão fazer um consentimento. Aquele consentimento que acontece no altar, o consentimento é quando você diz que recebe a pessoa, por exemplo, eu recebi a Zélia por minha esposa, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, amando-a e respeitando-a por todos os dias da minha vida. Esse é o consentimento feito de forma livre, porque se assim não for, a validade do casamento, do matrimônio, ela fica comprometida. Nós precisamos ter, de fato, noção de que nós estamos assumindo um sacramento, algo que é sagrado. Nós não estamos brincando. Nós não podemos dar o passo para um matrimônio com aquela mentalidade que muitas vezes as pessoas do mundo têm. Eu vou me casar e se não der certo, a gente larga. Não, não. O sacramento é para toda a vida. O sacramento do matrimônio é até que a morte nos separe. Hoje em dia, infelizmente, o mundo tem tentado dar uma solução muito fácil para um problema muito sério, que é a solução do divórcio, que quer matar o matrimônio. É como se você levasse uma pessoa doente a um médico, o médico dissesse assim, então tá, vamos cortar a cabeça da pessoa. Opa, não é assim. Hoje em dia, ao invés de tentarem melhorar o relacionamento daquele casal, fazer com que eles melhorem as incompatibilidades, eles querem direto partir para um divórcio. Não é assim. Nós precisamos ter a consciência de que Deus que elevou o casamento a um sacramento do matrimônio, Ele, com a sua unção, Ele vai dar toda a força que você precisa para superar qualquer dificuldade que seja. Você pode ter a certeza de que Deus vai estar do seu lado. Você deve permanecer firme, permanecer em oração, buscar a Deus. Quantas vezes também nós temos sofrido dificuldades dentro do nosso matrimônio, mas nós não buscamos aquele que pode solucionar esses problemas, que é a presença de Deus no nosso casamento. Nós precisamos desligar um pouquinho a novela que anda banalizando tanto este sacramento divino e rezar mais em família, rezar o Santo Terço, ler a palavra de Deus em família, dialogar, conversar com nossos filhos. É assim que nós vamos construindo dia a dia
o nosso matrimônio. Porque se você não sabe amar, meu irmão, minha irmã, é como uma pessoa que não sabe tocar violão e ela toca um violão e ela toca 2, ela toca 3, ela toca 10. Mas se ela não sabe tocar o violão, ela não vai conseguir tirar daquele instrumento uma melodia bonita. Assim, se você não é capaz de amar, não importa se é uma mulher, 2, 3, 10 mulheres, você tem que aprender a vivenciar este amor, que como São Paulo narrou em Coríntios 13, o amor é bondoso, o amor é compassivo, o amor não olha para si mesmo, não busca o próprio interesse, o amor que não é orgulhoso. Então nós precisamos a exercitar este amor, precisamos aprender a amar, porque desta forma nós vamos solidificar cada vez mais o nosso matrimônio. Teus pais serão meus pais, meus pais serão teus pais. Teu lar será o meu lar, teus sonhos hão de ser também os meus. Teus ais serão meus ais, e cada dia mais, na dor e na alegria, seremos este par apaixonado. Se foi amor o que nos fez olhar na mesma direção, se foi amor o que nos fez tomar a mesma decisão, se foi amor que fale o coração e nunca mais se canse de falar. Te amo e te amarei, te amo e te amarei, te amo e te amarei. Apanhava dos pais. Foi violentado. Morria de frio e fome. Teve a infância roubada. Quer se livrar dessa vida. O menor infrator é uma vítima. Acredite, o ser humano pode mudar. Diga não à redução da idade penal. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica
e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre. A casa é sua. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com um programa essencial falando sobre o sacramento do matrimônio. E eu quero falar hoje para você que está pensando em se casar, a você noiva, a você noivo, que muitas vezes ouve o que o mundo está dizendo, né? Se preocupa tanto com os preparativos do casamento, se preocupa em procurar a igreja mais bonita, os arranjos mais adequados, se preocupa em se vestir, preocupa com o vestido de noivo, se preocupa com o que é supérfluo. É necessário, claro que é necessário, uma cerimônia bonita, mas não é o essencial. A gente tem que, em primeiro lugar, colocar Deus no centro da nossa vida, porque Ele é que instituiu este sacramento. E como a palavra de Deus disse, como São Paulo disse na sua carta aos Efésios, que maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo se entregou, doou a sua vida pela igreja. Então nós, maridos e esposas, devemos também amar. Ele está dizendo 3, 2, 1. E nós também, esposos, devemos amar uns aos outros como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando nós casamos, é muito comum a gente procurar, a gente ouve dizer muitas vezes que se casa para ser feliz. Isso é um egoísmo. Nós devemos casar para fazer o outro feliz. E quando nós vamos fazer o outro feliz, nós também somos felizes. E Cristo, Ele se doou totalmente pela igreja. Ele derramou até a sua última gota de sangue na cruz pela sua igreja. É assim que nós temos que pensar quando nós vamos entrar no relacionamento, vamos entrar no casamento. Nós não devemos pensar que vai ser tudo um mar de rosas. Se nós amamos, lógico que o sacramento, como o Ricardo disse, o sacramento, Deus nos dá a força necessária para vencer todos os obstáculos. Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar, mais pesada do que a gente possa carregar. Vamos ter cruzes? Vamos, mas vamos ter auxílio divino para levar essa cruz até o final da vida. Deus nos dá força, Ele nos dá meio, através do sacramento do matrimônio, aquele sim que nós damos no altar, que nós seremos fiel na saúde e na doença. Nós estamos prometendo, não é para o padre, não é um teatro, nós estamos prometendo para o próprio Deus. E hoje, como está sendo banalizado o sacramento do matrimônio, e como as novelas e os meios de comunicação hoje em dia está tirando o valor do matrimônio. O valor do matrimônio foi instituído por Deus. É ali no altar que Ele nos dá toda a força. E é ali que nós prometemos para Deus a nossa fidelidade um ao outro e até que a morte nos separe. Foi o sacramento que Jesus deixou. Ele que fez o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Ele realizou aquele milagre para que os noivos não passassem vergonha pela falta do vinho. O vinho simboliza naquele ambiente a alegria. Se Deus providenciou o vinho para que não faltasse alegria, Ele vai providenciar também na vida do casal tudo aquilo que nós precisamos para ser fiéis, para podermos levar adiante e cumprir a promessa que nós fizemos no altar. Então você noivo, você noiva que está se casando, honre este compromisso. Leve a sério aquilo que você está falando no altar, que muitas vezes entra para um ouvido e sai pelo outro. Por isso é muito importante ter a gravação do nosso casamento, para que cada vez que a gente assiste, a gente vai se lembrar de todas aquelas promessas que nós fizemos um para o outro. E que Deus uniu, o homem não separe.
se cruzaram por acaso, pois Deus no seu carinho te queria ao meu lado. Te amo, tu me amas. Há entre nós a mesma chama, a chama do amor, do amor. Há entre nós a chama da fé. Cremos em Deus, fonte do nosso amor. Cremos em Deus. Deus abençoa esta nossa união. Maria, Mãe tão boa, nos estenda tua mão